Olá, vamos iniciar mais uma Conversa para o Papel e hoje iremos receber a Master Coach, consultora empresarial Débora Rosa. Débora, seja bem-vinda, é um prazer receber você aqui, a mais nova colunista da Revista no Papel. Gratidão, Ellen, é um prazer estar aqui. Eu já era leitora da Revista no Papel, já tenho várias edições na minha casa e agora ser colunista. Estou muito grata, muito honrada pelo convite, poder compartilhar com seus leitores. Muito feliz com a oportunidade. E olha, você está do outro lado aqui, mas não deixa de estar do lado de cá também não, tá? Continua consumindo o nosso conteúdo, por favor. Com certeza, com certeza. Eu gosto da revista porque ela é muito prática, ela traz ferramentas, ela traz soluções, então isso sempre me encantou e eu identifico muito com isso, com essa questão de foco na solução, foco em resolver. E cada artigo que eu leio eu fico encantada. Parabéns também aos outros colunistas. Vocês são incríveis e eu fico muito honrada de fazer parte desse time, muito mesmo. A honra é nossa, então você vai só somar a esse conteúdo. Bem-vindo ao nosso time. E olha só, por falar em ser bem-vindo ao nosso time, você está chegando agora, né? Você acabou de chegar. A gente gostaria de te conhecer. Quem é a Débora Rosa? O que ela faz? O que ela fazia antes de desenvolver pessoas e empresas? Quais são seus sonhos? Fala um pouquinho de você pra gente. Então, eu sou filha amada do Senhor, sou esposa, sou mãe de 3 filhos. Uau, 3! Que corajosa! 3 filhos. E sou uma pessoa que gosta muito de pessoas, gosto de ajudar outras pessoas. Eu sempre me identifiquei com essa missão, com esse propósito de estar ali ajudando, estar se doando. Tanto que antes, né, eu sou advogada, não deixei de ser, colega. Eu sou advogada. E atuava na área trabalhista. E eu sempre pensei como a empresa poderia solucionar as questões internas para que não chegasse numa ação trabalhista. E olhando sobre esse foco, eu falei assim, gente, eu tô no lugar errado da demanda. Não é depois que tem um problema as pessoas vêm procurar. Eu preciso estar lá antes. É o preventivo. Ajustando, preventivo. Sensacional. E hoje eu atuo na empresa, mas não na parte jurídica. Muitas pessoas, então você atua na parte jurídica? Não. Eu atuo na parte de pessoas porque eu gosto muito. Porque eu vejo, gente, o turnover. O que é o turnover? Mandar embora, né? Demitir e contratar, demitir e contratar. Isso é o turnover. Isso é pela questão de relacionamento. Sabia que 63% é pelo relacionamento, porque as pessoas contratam pelo currículo, mas as questões emocionais, relacionamento, faz a empresa demitir e muitas vezes parar numa ação trabalhista. E eu vi que se eu estar atuando junto com a empresa, o relacionamento do gestor, mesmo de forma individual ou na empresa, isso diminui muito. Então, isso é algo que me encanta. Pessoas. Gente, se eu utilizar o termo, conversar com alguém que é dessa área de desenvolvimento, às vezes a gente usa o termo errado, mas você mudou o lado da situação, você enxergou, foi de uma dor sua. Não sei se eu estou usando o termo correto, mas essa área de atuação sua nasceu de uma dor sua. Você viu e falou, o que eu posso fazer? Isso te doeu. Como eu disse, se eu estiver usando o termo errado, me perdoa. Mas eu vejo que isso nasceu de uma dor. Sensacional isso. Com certeza, porque eu gosto muito de conciliação. Então, gente, quando a pessoa falava, eu quero processar, né? Ou então o empregado me processou e a gente chegava ali num litígio, que é uma briga. Espera, Débora, você como advogada, você não gostava de que processassem as pessoas? Você estava no lugar errado mesmo? Não, eu queria assim, né? Vamos conciliar, ser do amor, como que a gente pode resolver, como que a gente pode fazer da próxima vez, já vamos ajustar. E isso sempre me encantou muito mesmo. E também o próprio, não só na área trabalhista, mas na parte comercial, na parte de clientes, eu também atuava nessa parte de defesa do consumidor. E uma vez doeu tanto em mim a empresa ser processada por um cliente. Gente, um pequeno ajuste, foi algo tão pequenininho. Tão besta, né? Tão besta. E eu falei assim, gente, né? E fazer o juiz entender tudo isso e o cliente entender toda a situação. Hoje eu chego na empresa e falo assim, olha, isso aqui, vamos fazer ajuste, tenho ferramentas para isso. Débora, você vai chegar na empresa e falar o que fazer? Não, eu tenho uma ferramenta. E isso que me encanta dentro do coach também. Por isso que primeiro eu sou master coach, primeiro eu sou coach. Porque o coach, ele leva essa autorreflexão do empresário. O que ele precisa fazer? Porque ele conhece do segmento mais do que qualquer outra pessoa. Sim.
E muitas vezes ele sabe a resposta, ele só precisa de alguém para conduzir através de ferramentas. E a ferramenta certa é muito importante. Porque se eu falar para você, Ellen, você precisa derrubar uma árvore e eu vou te dar uma colher, essa ferramenta não vai resolver. Exatamente. Um machado, um motosserra, mas se você não sabe... Se eu não sei manusear... Não adianta. E se você vai comer, ter uma refeição, eu te dou um motosserra, também não vai te ajudar. Então é a ferramenta certa, na hora certa. Traz uma ajuda, faz alavancar muito mais. E eu estudo muito qual a ferramenta certa, o que as grandes empresas a nível mundial estão usando ferramentas, quais ferramentas e como aplicar isso no negócio, seja pequeno, médio e grande. E o resultado é incrível, porque gestão, ela é a mesma, independente do negócio. Eu tenho clientes dos mais variados negócios, mas a ferramenta é a mesma, porque a gestão é a mesma. E isso me fascina. Ele tem o conhecimento específico do negócio dele e você tem da gestão dos negócios, que vai funcionar da mesma forma. Só que com a ferramenta que ele é que sabe administrar não. Ele é que sabe do negócio dele, a executar o negócio dele, mas ele não sabe a gestão do negócio dele. É aí que você entra. Muitas vezes sabe até gerir, mas de uma forma que está indo lento, que não está na velocidade que ele quer alcançar aquele objetivo. Então eu ajudo muitas vezes a acelerar. Porque tem uma frase que eu gosto muito do Paulo Vieira, tem poder quem age. Então assim, só desse gestor ter agido, uau, mas tem mais poder quem age na direção certa. Então se eu estou na direção certa, Débora, aonde que é o certo? É onde os meus sonhos, os meus objetivos querem chegar. Porque é algo bom para mim, muitas vezes não é para você. E por isso que a gente vai de acordo com o que essa pessoa quer. E na velocidade certa. Porque a velocidade também importa. Mas é todo um passo a passo, porque quem chega primeiro a Brasília? Quem está 200 por hora, mas direção a Goiânia? Ou quem está 10 por hora em direção a Brasília? O que está a 10 por hora. Então, muitas vezes a pessoa quer agir, mas a direção não está congruente com aonde ela quer chegar. E ela está ali se esforçando 200 por hora, mas sem produzir aquele resultado que ela quer. E tem potencial, né? Porque a pessoa que está a 200 por hora tem potencial, às vezes acha que sabe o que está fazendo, mas quando aparece uma consultoria, alguém que sabe, fala, olha, ok, você sabe até gerir, que eu até te perguntei, às vezes a pessoa não sabe de gestão, mas às vezes ela até sabe, como você mesmo respondeu, mas não está no caminho correto. E é para isso que você vem, para entender o que a pessoa quer, onde ela quer chegar e de que forma ela vai fazer isso. Com certeza, com a ferramenta certa. Você já me contagiou. Você tá aqui, eu tô com... Nossa, me contagiei aqui. Caramba! Mas olha, eu já te pergunto, já conhecemos quem é a Débora. Daqui você já falou... Quando eu perguntei quem é a Débora, você já deu uma aula pra gente. E aí eu ia te perguntar em seguida, o que podemos esperar da Débora Rosa na revista No Papel? O que você preparou para nós? Não tem nem como eu te perguntar isso agora. Mas vamos lá. Digamos que você não respondeu já, mas o que a gente pode esperar de você? O que você preparou para a gente com essa energia toda que você tem? Então vamos só voltar na pergunta anterior. Uma pessoa que ama compartilhar. Eu amo compartilhar, amo falar, isso me fascina demais. E o que eu quero é que esse empreendedor, empresário, gestor, pegue a revista e fala assim, uau, se eu colocar isso aqui em prática hoje na minha empresa, eu vou ter resultado. Então, como eu falei, eu sou muito focada em resultado e isso é algo que eu vejo que é no papel também. Isso, nós temos os mesmos valores, isso é congruente, isso a gente está alinhado. E eu quero isso é prático, eu colocando isso na minha empresa eu vou ter resultado, algo que realmente faz parte da vida dele, não está distante. Poxa, eu vivo isso aqui na minha vida, isso aqui faz sentido para mim hoje. Porque o que distancia as pessoas, leitores de revista, é falar assim, nossa, mas isso aqui está tão distante, como que eu vou aplicar? Nem sei, parece que a pessoa só perdeu o tempo. Às vezes é muita filosofia, é muita teoria e nada que ele vivencia. Como que ele vai? Então, como você fala assim de focar nessas soluções e coisas mais práticas, faz total sentido. E eu vou me recordando do seu artigo e realmente isso faz todo sentido. Então, é isso que nós podemos esperar da Débora. Para quem não leu, inclusive, né, a edição de janeiro tem muito
Tem mais coisa por vir aí. Então, assim, eu tenho 15 anos de experiência em trabalho em empresas e eu quero colocar isso na revista para que as pessoas vejam, uau, isso é uma pessoa que tem experiência, que está falando, que sabe colocar isso de uma forma prática. Então, isso que eu quero que vocês esperem de mim. Gostei demais disso. De teoria, a gente está farto de teoria, né? Só teoria. E por falar já em artigo, vamos falar desse artigo que você escreveu em janeiro. O poder das escolhas e a potencialização dos seus resultados. Por que você inicia falando sobre escolhas? Seu primeiro artigo e você já inicia já no título, sobre escolhas. Por quê? A escolha é algo que me fascina muito. Tanto que no meu Instagram, lá na bio, eu falo, eu te ajudo a fazer escolhas. Porque eu vejo que esse é o diferencial de uma pessoa que tem inteligência emocional e quem não tem. Uma pessoa que conhece do negócio dela para quem não conhece. Fazer escolhas que vão aproximar ela do objetivo, que vai fazer ela ter lucro. E quando a gente fala em empresa, a empresa ela precisa ter lucro. Então, quais escolhas que vão aproximar ela de ter lucro? Colocar dinheiro no bolso. Paguei tudo, né? Entrou o dinheiro, paguei tudo, isso é lucro. Então, quais escolhas vão fazer ela ter lucro? E na vida pessoal, quais escolhas que vai fazer ela ter leveza e relacionamentos saudáveis? Porque muitas vezes as pessoas sentem que elas estão ali empacadas, tendo que ou profissional ou pessoal. Não precisa ser assim. Pode levar tudo com leveza. Débora, isso é possível? É possível. É possível. E eu vejo muitas pessoas, parece que tá rodando aqueles pratinhos, aí quando não tá parando, vai lá, roda um, pega um e... Apagando fogo. Apagando incêndio. Apagando incêndio. E não fazem escolhas que vão poder trazer esse equilíbrio na vida. Então, como que a pessoa faz escolhas no seu pessoal, no seu profissional, que vai trazer resultados bons, que ela realmente quer, com base, se conhecendo, porque tem pessoas que não sabem nem aonde quer chegar. Nossa, o que você quer para sua vida? Não sei. Aonde você quer chegar? Não sei. Estão perdidas. Né? Então, como que eu vou fazer escolhas no meu dia a dia se eu não sei nem aonde eu estou querendo chegar, se eu não tenho uma meta pessoal, se eu não tenho um sonho? Pessoas que foram impedidas de sonhar até quando era na infância. Muitas vezes a criança pegava assim, papai, olha o meu avião. Você é caneta, menina, larga de ser bobo. Aí, não posso sonhar, é caneta. E vai encolhendo esse criativo. Aquela crença que foi implantada ali naquele momento. E se torna um adulto que eu tenho que ser racional, eu não posso ser criativo, eu tenho que ser assim. Só que ao mesmo tempo parece uma vozinha interior falando que ele pode mais e a pessoa parece que fica uma luta interna. E eu gosto muito de falar para a pessoa, olha, você pode mais. Você pode. E ela se conecta com ela mesma e ela começa a sonhar. E não só sonho, porque sonho por sonho não leva ninguém a nada. Mas criar uma meta, estabelecer objetivos, tarefas, ações que vão aproximar ela desse objetivo. E aí ela começa a realizar. Isso eu acho incrível e é o que me motiva, tanto estar escrevendo, tanto estar trabalhando com pessoas. E você falando que você pode, você falou uma coisa sensacional e está ligado ao primeiro artigo da revista, da Coluna Precisamos Falar, que eu escrevi nesse mês, que eu falo, falando dos sonhos e dos medos que os adiam. O que é que adia seus sonhos? É o medo, né? E quando você fala você pode, você está dizendo, ok, o medo está ali, mas você pode. Tem uma crença instalada ali, algo que aconteceu na sua infância, carrega a vida inteira, mas tem uma vozinha dentro de você. Você pode ir lá e fazer. E pelo que eu percebo, é justamente esse o seu propósito, falar para as pessoas que elas podem escolher. E quando você fala de escolha, a gente está falando de decisão também. Tomar decisões, fazer escolhas e não deixar só a vida te levar. Com certeza. É uma escolha dela. Porque a pessoa precisa entender que ela está no controle ali da vida dela. Imagina um carro, ela está ali no controle. E muitas pessoas podem falar assim, não, Débora, na minha vida o controle está com meu marido, meu pai, minha esposa. Pega ele de volta. Porque você deu. Você deu. É só pegar de volta. Porque você pode fazer escolhas. E isso é algo, quando a pessoa entende que isso é uma questão de escolha. Então, muitas pessoas colocam lá na academia, tá pago. Eu não gosto muito desse termo. Eu escolho estar na academia. Não é uma obrigação ir para a academia. Não.
é uma escolha. Então, escolhas que vão fazer bem. Obrigação é pagar o imposto. E também você pode escolher não pagar e arcar com as penalidades. E você pode escolher pagar muito imposto, porque quando você escolhe pagar muito imposto, você está ganhando muito dinheiro. É isso. Eu escolho pagar muito imposto, Nossa, eu, Débora. Eu também escolho pagar, quero pagar imposto sobre grandes fortunas, aliás, né? Porque a gente sabe que existe esse imposto, né? Nós da área do direito existe um imposto sobre grandes fortunas. É isso que eu quero pagar, eu quero dar muito dinheiro para os cofres públicos, eu quero encher lá de dinheiro, porque sinal que eu estou ganhando muito mais. Muito mais, e é uma questão de escolha, você escolheu. E tá, Débora, eu escolho, mas eu não sei o que fazer. Então, isso aconteceu na minha vida também. Eu sabia que eu queria mais, eu estava insatisfeita com os meus resultados, mas eu não saía do lugar. E a partir do momento que eu, Débora, me permiti ser ajudada por pessoas que tinham conhecimento, minha vida alavancou de uma forma que até hoje eu fico assim, meu Deus, como que superou o que eu queria, de alcançar mais pessoas, de falar com pessoas, de ajudar pessoas, porque eu me permiti ser ajudada. Porque muitas vezes o que está impedindo a pessoa de prosperar, de ir mais, é se limitando. Não pode pedir ajuda. Não, por favor, não. Nossa, e se essa pessoa quiser me enganar? E se essa pessoa não me ajudar? Conheça o resultado. Ou então, eu consigo sozinho. Consegue, mas você fica naquele loop que você não sai daquilo. Você estava falando agora há pouco sobre essas questões de ferramentas para as empresas. Vocês têm um caminho muito mais fácil, com menos dor. Não que seja fácil, mas que seja menos doído, porque tem uma ferramenta, por exemplo, por que eu vou a pé, vou daqui de Anápolis a Goiânia a pé, se existe carro, não tem um caminho mais fácil para eu chegar lá? Por que eu vou a pé, se eu posso ir de carro? Né? Então, assim, quando a gente procura essa consultoria, essa ajuda, a gente vai encontrar um caminho mais fácil para fazer isso. E agora há pouco você estava falando sobre... eu não quis te interromper, mas eu queria comentar aqui, deixar registrado toda essa questão de direção, só faltando um pouquinho. A direção está com o meu marido, está com o meu gerente, está com quem for, você entregou. E teve uma palestra sua que eu assisti, que você falou uma coisa que eu não esqueci, e às vezes quando eu falo eu me corrijo. Você falou um exemplo de casa, por exemplo. Marido, filho, faz isso para mim? Como assim faz isso para mim? A tarefa é de todo mundo. Então, às vezes eu vou falar com meu filho, joga isso fora para mim, não, vai lá jogar. A tarefa é de todos. Então, quando eu digo para a pessoa, me ajuda nisso, não está te ajudando. Não é o serviço seu, é o serviço de todo mundo. Então, assim, vamos dar responsabilidades para quem tem que ter responsabilidades e tirar esse peso da gente. Quem disse que é só nosso? Uhum. E muitas vezes, e a gente coloca amor nas minhas palavras, é o próprio orgulho. Ele não vai fazer como eu faço. Muitas vezes até dentro de casa, meu marido não vai fazer como eu faço, minha esposa não vai fazer como eu faço. E não precisa. Ele não é você. E não precisa, ele não é você. E ele vai fazer do jeito dele, melhor jeito. E delega e descansa. Porque ali está todo mundo com o mesmo objetivo de ter um lar feliz e harmonioso. E a pessoa muitas vezes está carregando pedras que ela própria colocou. Responsabilidades que ela nem deveria ter. Com certeza. Então, isso também me ajudou, por isso que eu gosto de passar isso para as pessoas. Sensacional, meu Deus, eu já estou toda energizada aqui, eu já vou terminar essa gravação aqui, eu já vou fazer alguma coisa, não tem como ficar parado depois de conversar com você, Débora. Mas olha, você fez uma pergunta muito interessante no seu artigo, e você até começou a comentar sobre isso agora há pouco, eu pensei, tomara que ela não responda, que eu quero perguntar isso para ela. Você pergunta para as pessoas, você está satisfeito com os resultados na sua vida ou você acredita que pode mais? Eu acho que quase todo mundo vai dizer que sim. E para essa pessoa que diz que sim, o que deve fazer? Então, observar o que está te paralisando. Quais são os impedimentos? Impedimentos muitas vezes emocionais, então travas emocionais como medo, culpa. Quantas mulheres com culpa, né? Mulheres, edição de março, mês das mulheres. Tá chegando. Você falou, se identificou com culpa. Então, qual que é a trava? Incapacidade? Sou procrastinadora. O que a pessoa tem que está se travando, que está se limitando?
Porque dentro do coaching integral sistêmico, nós podemos estar eliminando, né, essas travas. Ah, Débora, eliminando de uma vez por todas? Não. É desse objetivo. Porque a gente estabelece aonde você está, aonde você quer chegar e tira essas travas. Ah, Débora, então tirou todos para o resto da vida? Não. Se você for para cá, vai ter outras travas e precisa estar eliminando. É um processo, e não para esse processo, né? De autoconhecimento, de busca de melhorar. Então, a primeira pergunta é, eu estou satisfeita com onde eu estou, com a vida que eu tenho, ou eu acho que eu posso mais? Essa seria a primeira pergunta e depois essas outras surgem, essas perguntas. Isso, o que está me impedindo? Quais ações eu preciso ter? Quais ações práticas? Porque eu vejo clientes meus que falam assim, eu preciso trabalhar mais, eu preciso postar mais no Instagram, eu preciso contratar mais pessoas. Isso não é uma meta, isso não é uma tarefa. Acordar mais cedo. Pra quê? Qual o propósito? Você acordou 1 minuto mais cedo, você acordava 7 horas, acordou 6h59, acordou mais cedo. Mas vai resolver? O que é acordar mais cedo? E quem é meu cliente está escutando aqui já está até vendo na sessão. O que é? Qual horário efetivo você vai acordar? O que é postar mais no Instagram? O que você vai fazer de fato, prático? O que vai ser feito? Vou contratar mais pessoas. Quais pessoas? Quais funções? Quantas você já tem? Então, uma pessoa que vai ajudar a esclarecer quais ações precisam ser feitas, porque senão fica muito no subjetivo. Fica, eu preciso fazer mais. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, a questão, quando eu identifico que eu estou no ponto que eu não quero e, por exemplo, te procuro, você fala, então vem cá, agora vamos sentar e vamos conversar. Papel e caneta na mão, vamos conversar, vamos achar o ponto da questão, vamos identificar. Então não é tão simples assim, o negócio é mais profundo, são algumas camadas mais abaixo. Então, e outras mais acima também. Sempre identificar onde você está, porque tem gente que não sabe nem onde está. E aonde quer chegar, quais impedimentos para a gente poder eliminar e quais ações práticas. E uma coisa que eu quero deixar para você que está assistindo esse vídeo, se você identifica uma meta, coloca ações práticas, verbos, ações. Eu vou postar 16 horas o stories, fazendo um vídeo falando sobre o meu produto. O que prático você vai fazer, qual horário, porque se colocar só postar mais. Eu vou fazer qualquer horário, de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu não tenho meta, eu não tenho um plano de ação. Não. E a sua mente vai colocando pegadinhas. O que é pegadinhas? Ela falar assim, acordar mais cedo. 1 minuto mais cedo é mais cedo. Postar mais. Ir pra academia. Eu vou uma vez por semana, uma vez por mês, vou quando dá. Mas eu estou indo pra academia, eu tô matriculada, inclusive tá cobrando no meu cartão de crédito. Mas eu tô indo, né? Agora, qual dia? Quantas vezes por semana? Vou 3 vezes. 3 vezes na semana, quais dias? Aí, segunda, quarta e sexta. Qual horário? E se você dormir tarde? Se você acordar cansado, você vai assim mesmo? Você se comprometeu consigo mesmo de fazer isso? Tem compromisso? Aconteça o que acontecer. Mas nessa semana eu não pude ir segunda, quarta e sexta. E sua terça e sua quinta, se você falhou desses dias, sua meta não foram 3 dias, você pode substituir, mas cumpra a sua meta. Quando acontecer algum problema, gente, eu já tô recebendo várias ferramentas tão práticas aqui em um bate-papo, Débora. E eu pergunto sempre ao meu cliente, de 0 a 10, quanto você está comprometido com essa meta? E é disso que a gente precisa, muitas vezes, porque quando a gente deixa tudo muito solto e não tem alguém ali, né, te cobrando, às vezes depois você vai conseguir caminhar sozinho, mas para você, nesse início, quem vai estar lá cobrando de você? Aí depois você mesmo acostuma, depois você passou pelo processo, claro que de tempos em tempos tem que passar por uma reciclagem, passar de novo por isso, mas você aprende a se cobrar, né? Vamos só fazer um ajuste, vamos tirar cobrança e colocar comprometimento? Sensacional! Gente, estou aprendendo. Com certeza, você se compromete. Tem algumas expressões que nós usamos de forma errada e não percebemos. Cobrança tem um peso ruim. Justamente, não vou usar mais essa palavra, comprometimento. Porque eu sou muito a favor de mini hábitos. Qual que é uma pequena ação que você vai fazer que vai te gerar esse resultado? Então, quando a pessoa coloca um resultado muito grande, ela não faz e gera frustração. Então, algo que eu até levo para minha sessão, eu falo, Maria se comprometeu a ir 5 vezes na academia, 5 vezes por semana, e foi 3. E toda semana ela fica ali frustrada, porque ela queria ir 5, mas foi 3. E João falou que ia 2 vezes e foi as 2 vezes. Quem está mais feliz? O João. E aí,
A Maria, ela vai com o tempo desmotivar, vai deixar de ir. E o João falou, caramba, se eu consigo 2, eu consigo 3. E eu consigo 4, eu consigo 5. E ele vai se motivando cada vez mais. Porque mini hábitos. Então, uma pequena ação. Porque a pessoa pode escutar esse vídeo e falar, já sei, vou na academia, vou acordar 1 hora mais cedo, e eu vou ler um livro, e eu vou fazer isso. E acaba não fazendo nenhuma dessas coisas. Ou começa várias coisas e não conclui nada, não vai adiante. Então, eu ajudo a pessoa a entender qual que é essa pequena ação mais importante para gerar resultado na vida dela como um todo. Débora, eu entendo que agora eu preciso dessa decisão. E o porquê? A pessoa extrair de dentro. Porque muitas vezes ela quer tomar aquela decisão porque ela viu uma blogueira, porque ela viu uma pessoa que ela admira fazendo, mas isso não é algo de dentro. A motivação não é dela, não partiu dela, não é um desejo dela, um sonho dela. Ela viu e aquilo, é um sonho que venderam para ela. Inclusive aquela vida ilusória que estão, eu já escrevi até sobre isso. A vitrine das redes sociais, muitas pessoas estão vendendo ali o que elas nem são. E você está comprando aquilo e querendo se igualar a essa pessoa, sendo que nem ela chegou a esse resultado. Qual que é o seu resultado, o resultado que você quer? O que faz sentido para você? Esquece as redes sociais por um minuto. É claro que nós postamos conteúdo na rede social. Não estamos reclamando da rede social, mas desse exagero, de algumas mentiras que são vendidas e da pessoa se espelhar em algo que não tem nada a ver com ela. Com certeza. E aí, se não é algo de dentro, que ela realmente quer, que realmente vai ser bom para ela, logo ela vai deixar de lado. E ela, desculpa a expressão, perdeu tempo fazendo algo que ela não queria para não ter resultado prático na vida dela. Então, precisa também de uma pessoa conduzir. Peraí, qual é o resultado prático que essa escolha vai dar na sua vida? E a pessoa, caramba, Débora, eu já ouvi isso. Eu nem queria isso para mim. Justamente. Nem sei por que eu falei isso. E é o poder também das perguntas, porque o coach faz perguntas. As perguntas certas ou assertivas, eu não sei. Agora eu vou ficar preocupada com a expressão que eu estou usando, mas vamos combinar o seguinte. Perguntas poderosas de sabedoria. Poderosa sabedoria. Quando eu utilizar uma expressão errada, por favor, me corrija para que eu não use essa expressão, não é errada, inadequada, vamos dizer assim, já vamos começar por aí. A expressão não adequada para aquilo que eu quero dizer, para que eu não use isso na minha vida e que para outras pessoas também não usem isso, porque quando você falou, eu falei, faz sentido, não é cobrança, é comprometimento. Então, estamos combinadas assim? Combinadas. Tenho mais perguntas para você, Débora. Será que quando a gente pensa, o que impede as pessoas de alcançar o resultado, o desempenho, né, o potencial que elas queriam? Será que está faltando? Às vezes a pessoa fala, está me faltando conhecimento, está me faltando curso, está me faltando treinamento, leitura. O que você considera o maior problema que impede as pessoas de terem o resultado que elas gostariam? Será que está faltando a pessoa treinar mais, aprender mais? Será que é isso que está faltando? Não, está faltando autoconhecimento. Por quê? Tem pessoas que estão obesas de conhecimento. Ela consome muito, já fez muito curso, mas não colocou nada em prática. Não pegou um pouquinho desse conhecimento e colocou ali e fez algo. E ela fica sempre em busca do próximo curso, do próximo treinamento, do próxima semana, do próximo mês, do próximo ano. Entra ano, sai ano, entra curso, sai curso e a vida da pessoa continua a mesma. Ou então tem pessoas que até estão agindo, mas na direção errada, como o exemplo que a gente deu. Então, ajustar, se conhecer. Peraí, qual que é o meu objetivo? Aonde eu tô? Aonde eu quero chegar? Qual que é real o meu objetivo? Qual a minha motivação para fazer isso? O que realmente está me impedindo? E quais recursos internos e externos está me faltando? Porque a pessoa, muitas vezes, ela quer perder o foco. Eu passei por isso com um cliente. Ele ficava focando tanto na sala dele que esquecia de ver que o real problema era outro, essa motivação de realmente fazer o que precisava ser feito e que estava sendo adiado. E aí ficava, não, é a sala, não, é isso, é aquilo outro, perdendo o foco. E, gente, guardem isso que eu vou falar pra vocês. Se vocês guardarem só isso... Você já está satisfeita? Já vou estar satisfeita. A pessoa ela não precisa de foco. Você não precisa de foco. Não precisa de foco? Você precisa Isso eu quero saber. Eliminar as distrações. São as distrações que é o problema, não é a falta de foco. Não é, vamos lá, por exemplo, não é eu falar, eu estou focada, por exemplo, em ler esse artigo aqui agora. Não é isso, é o meu celular apitando.
É eu não ter escolhido um local onde eu vou estar comprometida com essa leitura, que a minha TV tá ligada, que um vizinho vai... É isso. Então não é um problema eu falar que eu vou fazer isso. Não. É aquilo que eu tenho que apagar, essas distrações, para que aí sim eu me concentre nisso. Com certeza. Gente, Débora. Então, vamos trazer aqui... Sabe aqueles estalos? Você está trazendo todos os estalos aqui, que acho que muita gente precisava escutar, começando por mim. Com certeza, se eu falei, eu vou ler esse livro, o celular fica longe, eu vou para um lugar, eu já preparei tudo e eu vou me comprometer a ler 10 páginas por dia. E vou ler e eu me comprometi com isso, independente das distrações. E a mente, ela quer trazer distrações. Poxa, você tem que mandar mensagem. Deixa um papel, uma caneta, mandar mensagem. Continua o livro. Gente, você quer ter insight, é você falar assim, eu vou ler um livro, eu vou fazer tal coisa. Tudo. A mente começa a trazer algumas distrações. Por quê? Porque a concentração, ela precisa ser treinada. Se eu falar pra você, Ellen, eu quero ir pra academia. Só que eu fui lá, peguei uma barra de 100 quilos, não dei conta. Isso não é pra mim. Não é pra mim. Mas... Começa com uma de 10, de 20, de 30, de 50 e da mesma forma a concentração. Tem gente que falou assim, Débora, vou sair daqui, vou ler um capítulo inteiro. Gente, mas se você não estava lendo, não, mas eu já li no passado, mas hoje não está lendo, começa com 5 páginas por dia. Às vezes tem clientes meus que falam 2 páginas por dia. Porque quem vai terminar um livro? Quem lê um capítulo, depois fechou e não abriu mais? Ou quem está todo dia... Lendo 2, uma página que seja... Mas não tem, eu não tenho tempo de uma página, pelo menos uma página você tem. Então tem esse ato, não teve tempo de ler as 3, as 5 que você queria ler, lê uma, eu consegui ler uma página. E aí você vai se envolver tanto naquela leitura que você vai ter mais tempo para ler mais e quando você vê o livro acabou. Não, e se você se comprometer a ler uma página por dia, você leu praticamente 2 livros no ano. A média de leitura do brasileiro é nenhum ou um livro por ano. Você leu 2, você está muito além do que a média. E essa distração, trazendo para o campo da alimentação, que é algo mais prático, Débora, eu quero me alimentar de forma nutritiva. Então, peraí, o que é distração? É o chocolate, é a bolacha, aqui, vou tirar isso aqui. E eu vou deixar a minha mão uma comidinha saudável, nutritiva, né? Ali a fruta está à mão, a água está à mão, o que precisa estar à mão? O que é saudável para você? Porque hoje nós temos vários tipos de alimentação e na sua concepção. E o que está te distraindo disso? Então, eu malho, agora estou no período de repouso, mas quando eu fazia academia, estava malhando, 6 da manhã. Eu já deixava a minha roupa ali, para eu já acordar, já colocar a roupa, para não ser uma distração. Porque se eu penso, nossa, qual roupa eu vou vestir? Olha esse poder da escolha aqui. Você já se treinou, porque você sabe onde você estaria caindo, pecando ou deslizando. Você fala, eu vou evitar isso, e você foge disso. Então, elimine as distrações. E na empresa, da mesma forma. O que é distração? Coisas urgentes. E por que está tendo muitas coisas urgentes? A coisa urgente é algo importante que não foi feita na data. A pessoa foi deixando, de repente, é urgente, tem que tomar uma decisão. E tem gente que até tem um certo vício emocional de deixar as coisas para a última hora, porque ele fala, eu ajo melhor quando está ali sob pressão. Só que isso é muito ruim, porque a pessoa não parou, não colocou numa ferramenta, não viu o que ela ganha, o que ela perde, e vai deixando essas questões urgentes ser uma distração no lucro dessa empresa. E sem contar que uma hora ela não vai conseguir. Aquela pessoa que sempre consegue, fala que sempre trabalha sob pressão e consegue, uma hora vai acontecer de não conseguir. Deixa eu compartilhar um exemplo pessoal. Quando eu me dedicava à advocacia, somente à advocacia, e na época que no começo eu não dirigia na estrada, e meu pai que dirigia para mim. E ele falava assim, todas as vezes, para de me fazer sair em cima da hora, eu não aguento mais correr desse jeito, uma hora você não vai conseguir chegar, porque eu sempre saía muito em cima da hora, eu pensava, dá para chegar com X, por que eu vou 2 vezes X, né? Vou com mais tempo? Porque dava tempo. E o dia que aconteceu que eu não consegui chegar, falei, bem que meu pai me avisou. Então assim, aquela pressa minha é porque eu não saí mais cedo. Então às vezes as pessoas que confiam, acreditam muito nisso, uma hora não vai funcionar. E mesmo que funcione, não está certo ficar sempre apagando fogo, sempre fazendo as coisas de última hora, por que não se planejar? E da forma como você falou, você tem
tudo que você falou aqui, se a gente se organizar, é tão mais simples fazer as coisas, tudo se encaixa tão melhor. E aí, eu já quero entrar em outra pergunta. Você falou de empresa agora, já falando disso, já entrando na questão da empresa, sobre as escolhas. Quando você fala no seu artigo que sobre as escolhas da empresa, você diz: a escolha da pessoa certa para a função certa pode potencializar uma empresa. Eu sei que a gente mudou um pouquinho de tom, mas eu queria muito entrar nesse assunto, porque eu fico pensando assim, quer dizer que se a escolha da pessoa certa para a função certa vai potencializar os meus resultados, quer dizer que às vezes não é a pessoa que é errada. Eu contratei uma pessoa que não funciona. Talvez ela só está deslocada dentro disso. Talvez até nessa correria de fazer tudo de última hora, eu preciso de alguém amanhã para cobrir essa vaga, para ocupar essa função. Eu não me preparei, eu não me planejei para fazer um recrutamento, para ter alguém que entende de pessoas. Aliás, você fala sobre isso nos seus artigos. Alguém que entende de gente, que entende de pessoas, para saber o que precisa naquela vaga, naquela função, para colocar a pessoa correta naquela vaga. E aí é muito importante o conceito de perfil comportamental. Cada pessoa ela tem um perfil comportamental, uma combinação de notas, porque nós temos hoje 4 perfis: dominante, influente, estável, conforme. Mas na dominância, todos nós temos notas. Só que quando a pessoa tem uma nota acima de 51, que a gente fala um alto perfil. Mas a pessoa que tem a nota abaixo de 51, isso diz muito sobre ela também. Então, para não ficar longo, gente, porque isso aqui daria... eu tinha que colocar essa pergunta, mas eu precisava te perguntar isso. Então, assim, o dominante é uma pessoa mais rápida, um autodominante, líder, focado, que gosta de desafio, e ele já chega liderando, o foco dele é em resultado, por isso que muitas vezes ele fala com a pessoa, fulano, faz isso, pega isso. Não é que ele está sendo grosseiro, é que o foco dele está ali no resultado. Eu já estou imaginando no gestor, no gerente, naquela pessoa que está administrando ele, falando com o colaborador dele. O que você está falando, eu já estou imaginando essa pessoa. Tá ali, vamos, naquele atropelo, né, às vezes. E a visão dele é ampla, ele já vê que tudo como um todo. O influente, ele gosta de pessoas, o foco dele não é em resultado, mas é em pessoas. Ele gosta de falar, de ser persuasivo, de se comunicar, é mais otimista, é mais amigável. O estável, que é o outro perfil, ele já é mais calmo, mais paciente, ele gosta de pessoas, mas o foco dele está em ouvir. É aquela pessoa boa ouvinte, ela ouve porque ela gosta de planejamento, ela gosta de segurança, ela gosta de saber aquele passo a passo. E o conforme, então, vamos falar, conforme às regras. Pessoa que gosta de sistematizar regras. A visão tanto do estável do conforme é mais minuciosa. Não faz pelo impulso. Não. Como um dominante, por exemplo, faria. Porque o foco do conforme é na tarefa. O dominante é no resultado. Agora, o conforme é a tarefa, o passo a passo também, mas a forma de executar é importante. Ele é perfeccionista. Por um dominante, é como se o erro ficasse assim, piscando. Ele olha, ele bate, já vê, tem um erro aqui. E o influente dominante, ele já olha como um todo. Beleza, sala legal. O dominante já chega, tem uma manchinha ali. Ele só vê o problema. Eu fico pensando que parece que ele foi criado para resolver o problema. Então, peraí, tem um problema? Não, aquilo ali já é um defeito, é um problema. Por que tá tudo e tem esse problema aqui? E cadê o geral da coisa? Ele não vê. Ele tem um medo de falhar e por isso ele quer ver todas as falhas para não cair nessa falha. Da mesma forma que o dominante gosta de desafio, da mesma forma que o influente gosta de reconhecimento social, da mesma forma que o estável gosta de segurança, o conforme gosta dessa questão de reconhecer todas as falhas para não cair ali. E o que todos esses perfis têm a ver com as escolhas dentro da empresa? O que isso tem a ver? A questão é algo prático. Uma pessoa do financeiro era dominante, executava tudo muito rápido, só que vivia cheia de falhas. E o gestor falou assim para mim, Débora, eu não aguento mais, todo mês tem falhas, por isso que eu, gestor, não posso sair da empresa. Porque olha só, essa pessoa que já está com a gente vários anos, comete falhas, imagina se eu contratar outra pessoa. Imaginando que a pessoa estava errada. Toda vez num relatório financeiro vinha falhas.
E eu falei, essa pessoa é dominante, a visão dela é ampla. Você precisa de uma pessoa conforme, que gosta de detalhes. O conforme, ele gosta de planilhas, ele gosta de conferir. E ele falou, não, mas essa pessoa está com a gente muitos anos. Falei, olha, então achava que a pessoa era a pessoa certa. Achava que era a pessoa certa. Era o contrário. Esse gestor não conhecia de perfil comportamental. E ele achava que ele precisava executar porque a pessoa de confiança executava da maneira errada. Então, se a pessoa de confiança está comigo há tantos anos, comete falhas, eu não posso sair daqui e não posso contratar outra pessoa, porque essa já está há tantos anos, não aprende. E era uma questão dessa pessoa estar ligada emocionalmente à empresa, porque tinha muitos anos que estava lá. Só que estava sentindo a necessidade de sair da empresa, dessa parte de execução tão prática. Não estava aguentando mais, porque não era o perfil dela, não era isso que ela gostava de fazer, que ela tinha habilidade para fazer. Na verdade, esse gestor até tinha, só que ele chegava às 7 da manhã e ia embora às 7 da noite. Ele queria ver os filhos crescer, ele queria estar mais tempo com a família. Quem chega às 7 da manhã e ia embora às 7 da noite, só que ele queria delegar, só que toda vez que ele delegava, ele se decepcionava. Não, estou dizendo da pessoa que estava trabalhando, não do líder dele, da pessoa que estava trabalhando. Ela já não era aquilo que ela queria fazer, que ela não tinha habilidade para aquilo. Na verdade, essa pessoa até achava que ela tinha habilidade, porque ela já estava tantos anos, e antes dessa empresa ela já trabalhava no financeiro, ficou tantos anos trabalhando, ela achava que tinha habilidade. E não sabia que não era o perfil dela para aquele cargo, para aquela função. E aí eu falei para esse gestor, contrata uma pessoa conforme para ajudar ela a ver esses erros. Contratou essa pessoa conforme, logo essa dominante pediu para sair e essa pessoa conforme hoje é gerente. Então, o que acontece? O conforme é muito leve fazer aquilo. Da mesma forma, o influente é muito leve conversar, se conectar com a pessoa. Então, um cargo que precisa de conexão, por exemplo, uma vendas que precisa se conectar com pessoas, coloca um influente. Eu já fui num lugar onde vendia carro, onde era conforme. E essa pessoa não destrava, não vai, não desenvolve. Conforme estável. Ele não falava, ele não fluía e falava assim, gente, qual que é o problema? E a pessoa que era dominante, influente, voando alto, voando alto, voando alto. Porque é natural dele. Então, uma pessoa que precisa de planejamento, gente, um estável. E muitas vezes você, gestor, Débora, eu preciso estar nessa função. Coloca alguém para auxiliar, que seja estável, que vai fazer o planejamento por você, porque ele não vai gastar energia para isso. Então, o dominante, cargo de liderança, depende do tipo do seu negócio, não estou generalizando, porque cada negócio é um perfil, todo perfil tem essa questão de ser um líder, mas o dominante, ele consegue ser mais focado em resultado, objetivo. Então, um gerente de vendas, um dominante influente ali, ele vai fluir muito mais rápido do que um conforme. E tudo isso que você está falando, a gente volta para o seu título, que é a questão das escolhas. E essas escolhas, quando a gente fala da nossa vida pessoal, o autoconhecimento, para nós sabermos fazer as nossas escolhas, e dentro da empresa não só o autoconhecimento para a pessoa saber quem ela é, conhecer o que ela quer para a empresa dela, mas entender de pessoas. Então, quando eu olho para mim, eu preciso dessa inteligência emocional, eu preciso me conhecer para eu estar no meu melhor potencial, mas não é o suficiente, eu preciso conhecer o outro, eu preciso conhecer de pessoas, entender de gente, para que isso aconteça, porque não adianta só sair daqui e quando chega ali não está funcionando. E isso que você falou é tão importante, porque você precisa entender aonde essa pessoa quer chegar. Porque senão fica uma empresa que ela quer mais que o colaborador cresça do que ele próprio. E eu falo muito com meus clientes, você não pode querer que o seu colaborador cresça mais do que ele próprio. O seu colaborador precisa crescer e você dá condições para isso. Porque senão fica uma empresa, vai lá, colaborador, cresce, eu vou pagar curso para você. Tem hora que ele vai só até ali, ele não vai mais. Porque ele não quer. Não é o objetivo dele. E
passo muito isso na prática. A empresa dela, mas eu paguei curso, ele não fez. Ele falou desse jeito. Você perguntou para ele se ele queria fazer? Você perguntou para ele se era o objetivo dele? Por isso que é entender de pessoas. E aí eu já venho com outra pergunta. Você sabe que nossas perguntas não param, mas a gente já está caminhando para a gente fechar aqui. Eu sei que a gente podia ficar horas aqui, não ia se esgotar. Eu tenho certeza que nessas horas essa energia não ia acabar. Essa energia sua já me contagiou. Eu já estou aqui e todo mundo sabe que eu sempre sou muito emoção. Eu digo que eu sou um poço de emoção. Então isso aqui é tudo muito verdadeiro. Eu estou energizada. Mas eu pergunto para você, na sua opinião, o que impede, que a gente está falando de escolhas, né, de acertar nessas escolhas, o que impede as escolhas assertivas dentro da empresa? O que seria o grande problema que impede de um gestor de acertar nas escolhas dentro da empresa? Não saber aonde efetivamente quer chegar. Então é falta de objetivo, claros, definidos, porque às vezes fala, você não tem objetivo. Não é que a pessoa tem, mas não está claro. Seriam objetivos claros? É porque a pessoa acha que tem um objetivo. Ah, Débora, pagando as contas no final do mês, tá ótimo. Tá ótimo. E foi muito emocionante eu receber o depoimento de uma pessoa que estava até naquele evento que a gente estava juntas. Onde você palestrou? Foi. E eu falei assim, coloca uma meta para dezembro de 2021. E foi em novembro? Foi em novembro. E eu falei assim, coloca uma meta para você ter em dezembro. E essa pessoa me deu depoimento falando que colocou assim, vou colocar... Com medo. E colocou, e ela falou, Débora, antes do mês acabar eu atingi essa meta. Ela pensou assim, funcionou. Ela nunca tinha colocado uma meta desafiadora, porque eu falei, tem que ser desafiadora. Uma meta assim que você vai falar assim, peraí, eu vou ter que mexer. E ela colocou, e ela superou a meta. Porque antes era, pagando as contas tá bom. Porque ficou claro para ela conseguiu enxergar. Depois daquela palestra sua, ela conseguiu ver que ela podia mais. É a pergunta que você faz, você está satisfeito? Você acha que pode mais? Então ela falou, sim, eu não estou satisfeita, né? Eu posso mais. E pode, e conseguiu. E se ela consegue, eu consigo, você consegue, quem vai assistir esse vídeo consegue também. E é colocar um número. Tem gente que vai terminar agora em fevereiro e não sabe nem quanto quer alcançar. Vai correr atrás de quem, então, se não sabe o que tá correndo, mas como? E a pessoa fala assim, Débora, se eu colocar um número e me frustrar? Pelo menos você colocou esse alvo e você fez escolhas que vai te aproximar. Porque muitas vezes a pessoa, Débora, eu coloquei, mas o meu time não quer alcançar. E assim, troca o time, mas não diminui a sua meta. Troca as ações, Débora, mas o que eu tô fazendo não vai fazer. Coloque mais ações, coloque mais pessoas, mas não diminua a meta, os seus sonhos, seus objetivos. E isso serve para tudo na vida, não só na empresa. E aí eu já tenho mais uma pergunta para você, que eu te perguntei dentro da empresa. E na vida pessoal? Porque a gente falou da empresa agora, seria a mesma coisa na vida pessoal? O que impede a pessoa de fazer as escolhas assertivas na vida? Também não se permitiu sonhar, como a gente falou, e se comparando com outra pessoa. Não, mas eu vou colocar aqui, às vezes a pessoa que está ao seu lado está falando assim, você não vai conseguir não. Muitas vezes é o perfil comportamental, crenças limitantes. Confia em você, confia em pessoas que estão conseguindo e que vai lá e fala, o que essa pessoa está fazendo? E se ela pode, eu posso. Porque fica com muito ruído, muita distração aqui de pessoas falando, não deu conta. Seu primo tentou fazer isso, não deu conta. Gente, seu primo é uma vida e você é outro. E a pessoa fica se comparando, se limitando, ela não coloca o objetivo, ela não acredita nela e fica se minguando, deixando as distrações. Não, mas é que o Covid, porque agora... Tem sempre uma desculpa, né? Eleições, né? Nem pode falar muito essa palavra, porque o povo já fica. Nossa, não, mas é isso, é aquilo, e a pessoa fica se distraindo. E olha que incrível, eu fiz uma pesquisa numa empresa e falando que poderia ajudá-la a vender mais. E coloquei muitas opções. Eu coloquei treinamentos, ler livros, aprender com outras pessoas, entender o mercado. Ou com o tempo, naturalmente a pessoa fica melhor. E todas elas marcaram que com o tempo ela fica boa, com vendas, só porque o tempo passou. Sem curso, sem aprender com ninguém. E tem pessoas achando que o tempo vai ensinar alguma coisa. Não, ano que vem. Não, deixa para depois. Não, mas aí
Gente, e vai ter passado 1 ano, 5 anos, 10 anos. E nada aconteceu. Nada. Se ela não agir, se ela não se determinar aquilo, não colocar uma meta, colocar ações para aprender conceitos novos, porque o que ela sabe trouxe ela até aqui. E o que ela vai aprender vai trazer ela para cá. E a pessoa fala, não, deixa quieto. Ah, não, o tempo vai passar. E o tempo passa, entra ano, sai ano, entra política, entra tudo. O tempo é agora. Eu digo, inclusive eu escrevi nesse artigo da coluna Precisamos Falar nesse mês, que a vida é o que você faz com ela. Ela é o que você está fazendo. E disso que a gente conversou aqui, para nós termos o poder das escolhas e a potencialização dos seus resultados, tem a ver com metas, de se conhecer, de definir esses objetivos e se desafiar. Seria isso? Qual que você gostaria que as pessoas que assistiram, né, vão assistir, ouvir isso até o final, saíssem daqui com algo prático, né, ou de tudo que a gente conversou aqui, para fazer as boas escolhas e potencializar esses resultados? O que a gente poderia resumir aqui? É entender aonde você está. Porque isso parece algo tão pequeno, né, Débora, onde eu estou. Isso é o ponto de partida, é o acorde. Porque dá dor abrir a conta bancária agora e ver um número que você não vai gostar e falar assim, caramba, eu me coloquei nessa situação, dói. Você olhar para o seu relacionamento, olhar para o relacionamento com o seu filho e falar, caramba, o relacionamento não tá bom. Não tá bom. E essa autoconsciência, sem paninhos quentes, sem amenizar e olhar real, caramba, tá ruim. Minha empresa tá ruim, minha vida pessoal tá ruim. Esse é o ponto de partida. Porque só 2 coisas vai mover a pessoa querer mudança. A dor de olhar e falar assim, caramba, tá doendo, ou o desejo de alcançar. E você pode olhar agora, doer e só ficar doendo aqui e falar, não, vamos deixar isso aqui de lado. Ou você pode falar assim, tá, se não é isso que eu quero, se não é esse número, se não é esse relacionamento, o que eu quero? E algo que sabota as pessoas, que impede as pessoas, é colocar uma meta muito grande. Ou não faz nada, ou faz aqui. Ou ela come besteira, ou ela faz a dieta ou come só alface. Low carb. Ou come só alface. Ou eu não leio livro nenhum, ou eu vou ler o livro inteiro. É sair dos extremos, né? Ou eu não posto nada, ou eu passo o dia inteiro lá postando tudo que eu vejo no Instagram. É equilíbrio. Isso, a pessoa fala assim, aí ela consegue o primeiro dia, segundo dia, terceiro, eu não aguento. Nossa, pra ter dinheiro, pra ter um relacionamento, tem que fazer isso, não chega. E coloca uma pequena coisa que vai te aproximar da sua meta. Por mais que demore um pouco mais, mas é algo que vai te trazer leveza. Mude o foco, não coloque o foco na restrição. Por exemplo, o corpo. Ai, eu odeio essa barriga, eu odeio esse corpo. Gente, o corpo te carrega, tenha carinho. Peraí, eu gosto tanto desse corpo. Ele pode ficar melhor e eu vou levar ele a ficar melhor como eu quero. O que eu posso colocar de nutrição? O que eu posso colocar de movimento? Porque não é ir para academia, é fazer qualquer movimento que vai te dar alegria. Na sua empresa, peraí, eu gosto tanto disso que eu faço, como que eu posso mostrar o benefício disso para o meu cliente? Porque não é vender, olhar o cliente como cifrão. É falar assim, caramba, isso que eu faço é tão bom, Ellen. Eu escolhi isso. Eu escolhi isso porque tem esse benefício. Toma pra você que eu tenho certeza que isso vai modificar a sua vida. E eu começo a colocar tanto amor no que eu faço, que você começa a sentir esse amor e você começa a se conectar com a minha missão, com o meu propósito, com a minha empresa, e a sua empresa começa a lucrar mais e você tem leveza, porque você sabe que você está fazendo um bem para outra pessoa e a outra pessoa começa a comprar de você e começa a indicar para outras pessoas e para de ter clientes recorrentes. O que é cliente recorrente? Comprou uma vez, comprou a segunda, mas a terceira pode ser do outro. E o que é cliente fiel? Só serve se for da Ellen. Só serve se for dessa empresa, porque eles são diferenciados. E isso começa a fazer a corrente do bem. E a pessoa começa com leveza, com amor, com alegria, crescer e prosperar.
Uau, sensacional! Eu falo para ela, nos dá uma ferramenta, ela nos dá uma aula. O que é isso, Débora? Eu aprendi muito aqui com você. Hoje tenho certeza que quem vai assistir ou ouvir isso até o final aprendeu também. E eu vou levar uma coisa, porque tem muita coisa para levar. Eu vou levar uma coisa e se alguém se identificar com isso que eu vou falar, leve também. Comece com 2. Eu vou usar isso para muita coisa na minha vida. Quando você fala do que eu falei que você levar alguma coisa, eu vou levar isso para minha vida. Uau. Ellen, comece com 2. Se eu aplicar isso em todas as áreas da minha vida, imagina daqui a um ano começando com 2. Então, gratidão por isso que você compartilhou conosco e não fique pensando que acabou por aqui, não. Esse é o seu primeiro artigo, a sua primeira conversa com o papel. Eu tenho certeza que você tem muito mais para compartilhar conosco e quero te agradecer por esse tempo aqui e já deixar o convite para você estar conosco mais vezes. Você aceita? Com certeza. E muito grata pelo convite, muito grata mesmo. E faz parte da minha missão, faz parte do meu propósito, eu faço isso com muito amor e eu identifico com o seu propósito também e isso nos une cada vez mais e faz fluir cada vez mais. E eu quero me colocar à disposição no privado, para quem está assistindo, falou, caramba, eu quero saber mais, eu preciso mudar, pode me chamar. Qual o seu Instagram? Débora Rosa Oficial, tudo junto, Débora Rosa Oficial, pode me chamar no direct, Débora, quero saber mais, porque a minha missão é essa, é ajudar você, né, a agir em direção dos seus objetivos, entender onde você está, onde você quer chegar, quais ações. Então lá no meu Instagram também tem conteúdo, a revista, gente, essa revista ela é sensacional, eu quero te convidar. Uau, parabéns, adoro Ellen, ouvir isso. Parabéns mesmo, porque essa revista tem muito conteúdo que vai te ajudar. Parabéns a você, todos os colunistas, parabéns a todos que estão por trás, né, de todo esse projeto, que é realmente maravilhoso. E eu convido você para estar aqui com a gente junto. Que é isso, Débora, gratidão por suas palavras, sabe aquelas palavras que nos abraçam, que enchem nosso coração. Eu vou sair daqui não só, mas comece com 2, vou fazer 2, mas com muita gratidão e com o coração cheio. Obrigada e já que você aceitou o nosso convite, até o próximo Conversa com a No Papel. Com certeza. Abraço e gratidão.